Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todos, uma ótima semana. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui diferente. Nós vamos fazer uma análise diretamente do Ibovespa, do cenário atual do Ibov. Vou trazer para vocês uma atualização de como está o Ibovespa e os principais descontos desse cenário atual e também já as perspectivas para o próximo ano. 2025 praticamente já está aí no lado, tá? E a gente vai analisar se as perspectivas são mais positivas ou negativas para o Ibov. A gente vai passar também em outros indicadores que eu gosto de fazer uma análise, no PL e também no Market Bread, tá? Que são alguns indicadores que a gente consegue identificar descontos e momentos de entrada nos ativos, tá? Além desses pontos, a gente vai trazer uma análise macro aqui da economia, passando também pelo dólar. E além disso, para a gente finalizar essa parte, nós vamos conversar sobre as commodities, como está o cenário do minério de ferro, do petróleo e muito mais, tá, pessoal? A ideia é trazer semanalmente esses conteúdos, até para também deixar vocês atualizados para os seus investimentos. Antes da gente começar aqui, eu lembro a todos que não vai ser nenhuma recomendação de compra ou venda, e também já deixa o like, a inscrição e ative o sininho, tá? Esses 3 pontos são importantes para vocês voltarem a ver aqui os conteúdos e essas atualizações semanais que eu vou trazer para vocês, beleza? Bom, pessoal, conforme eu falei para vocês, e vocês já estão acompanhando, o Ibovespa segue tendo uma queda muito relevante aqui nesses últimos dias, tá? Nesses últimos meses, na verdade. Temos aqui, nesses últimos 12 meses, uma queda de 6%, com destaque para essas últimas semanas, tá? Principalmente por conta dessas últimas notícias, desses últimos cenários que vem acontecendo, principalmente com relação à inflação brasileira e aos gastos públicos. A gente vai passar aqui por a situação atual aqui do Brasil. Mas antes da gente entrar nesse lado mais econômico, mais técnico, eu quero trazer para vocês alguns descontos do preço sobre lucro na nossa bolsa brasileira. Você que investe em ação aqui no Brasil e tem como foco essa ideia, que é um ponto que eu acho muito bacana nos investimentos, já deve estar se perguntando e já deve ter ouvido falar. O Bovespa está descontado, o seu PL está bem abaixo, mas a gente vai também analisar aqui o cenário por setor, por segmento, pelo menos os principais aqui. E aqui, pessoal, a gente tem o histórico do PL do Ibovespa, onde a gente encontra os momentos mais elevados e os momentos mais de baixas, tá? Eu vou ampliar para vocês analisarem aqui. Vejam que nesse momento, pessoal, a gente tem um desconto próximo ao cenário de 2011, de 2006 e todo o cenário de 2003 até 2006 aqui, tá? Então, temos descontos até abaixo por conta de momentos bem específicos, tá? Como aconteceu em 2008, a crise lá dos Estados Unidos, e outros descontos lá nos anos 2000, que era um mercado totalmente diferente com o que temos hoje, tá? A economia era bem diferente e o cenário da Bolsa Brasileira era bem diferente também. E a gente percebe aqui, pessoal, que apesar de ter tido esse crescimento desde 2022, ainda estamos em um patamar bem descontado, principalmente analisando 2012 até 2020. Só que essa análise que a gente está fazendo está levando em conta a Petrobras e a Vale, que são as ações que têm a sua maior relevância na Bolsa de Valores. Se a gente desconta esses dois ativos, a gente consegue pegar as principais ações aqui da Bolsa, sem considerar esses dois ativos mais relevantes. E vejam que a gente também segue descontados analisando esse gráfico. Reparem que aqui estamos próximos aos descontos de 2015 para 2016, em 2011 e em alguns momentos próximos aos descontos de 2002 até 2005, tá? Aqui o cenário fica mais descontado, mas ainda estamos abaixo da sua média histórica. Isso é muito importante levar em conta, pessoal, para vocês fazerem os aportes, tá? Mas além desses pontos, desses descontos, eu trouxe mais duas análises aqui do PL da Bolsa, levando em conta dois setores aqui, que na minha opinião são os mais relevantes, levando em conta para o longo prazo, que é o de utilidade pública e o financeiro. Se baseando nisso, pessoal, a gente encontra um desconto também muito interessante no PL de utilidades públicas. Reparem que estamos descontados bem próximo ao cenário de 2015 para 2016 também, confirmando os descontos do PL da Bolsa como um todo, além também de ter descontos próximos aos de 2008 também, tá? Esse desconto só foi visto em 2015 para 2016, tá? Então esse ponto aqui é muito importante caso você invista em setores elétricos, em segmentos que são voltados a saneamento, que são os setores perenes.
certo? A gente também consegue identificar esse desconto no setor financeiro, que está praticamente seguindo o mesmo padrão, demonstrando que os ativos financeiros estão abaixo da média, tá? E o que dá para a gente levar como base nesses PLs, pessoal? Que é um momento interessante para você fazer aporte. Com certeza vai ter mais volatilidade nesses próximos meses, daqui a pouco a gente vai passar sobre esse tema, mas o Brasil volta a um patamar muito interessante de desconto, tá? Estamos em um cenário que tem muita gente falando sobre os riscos do Brasil e realmente tem acontecido várias situações que levam a esses riscos e até por conta desses riscos o Brasil vem se descontando em patamares próximos ao de 2010 a 2013. Foram aqueles momentos mais complexos do governo e elevação do IPCA, tá? Então a gente está partindo para um cenário mais complexo, 2025. Vai ter elevação da taxa Selic e essa elevação pode chegar, pelo menos nesse momento, a 14,25%, apesar do gap do IPCA e da Selic está bem elevado. O ponto aqui que pega não é apenas a inflação, o crescimento dessa inflação, que nesse momento está fora da sua meta, mas sim a situação dos gastos públicos, que seguem acima, e como o pacote fiscal ainda não foi aprovado, pelo menos até o momento, não teve essa aprovação, seguimos nessa negativa para 2025. Enquanto o arcabouço fiscal não for seguido na risca, pessoal, essas instabilidades na bolsa ainda vai persistir por mais tempo, tá? Dito isso, a gente vai conversar agora sobre as perspectivas do Ibovespa para 2025. A gente tem aqui uma análise gráfica de 2020 até o momento. Eu trouxe algumas regiões importantes, eu tenho até um histórico maior, mas eu preferi trazer um compilado desde 2020 para a gente ter uma visão das retrações mais importantes aqui. Bom, pessoal, nesse momento, o Bovespa vem caindo nesses últimos 4 meses, mas ainda segue nessa tendência de alta, tá? No gráfico mensal, vem segurando na sua média móvel dos preços dos últimos 20 meses. No caso aqui, a gente considera pontos, mas por enquanto segue nessa tendência. Mas, pelo cenário mais desafiador, tem grandes chances de ter quedas mais relevantes. Vai depender muito da situação aqui do Brasil. A Bolsa Brasileira, ela tinha um potencial muito bom para os próximos anos e principalmente 2024. O que vem pegando, conforme eu falei para vocês, foi essa questão do arcabouço fiscal que segue ineficiente. Os gastos ainda seguem acima do normal, acima do padrão, acima do arcabouço em si. E isso vem elevando o dólar, vem elevando a sua inflação e afastando os investidores estrangeiros. A saída de dólar do Brasil é muito ruim. Olhando o cenário mais gráfico aqui do Ibov, a gente tem um cenário que vem se sustentando nos 124 mil pontos nesse momento, que é essa média móvel de 20 períodos que eu falei para vocês agora. Um ponto negativo aqui é que nesse momento, o mês de dezembro, está fechando abaixo da região de retração de Fibonacci desse movimento de alta aqui de 2024 e acaba sendo muito negativo, até porque o ativo tinha chegado em patamar de 130 mil pontos, quase 131, tinha ultrapassado a primeira retração dessa queda aqui, chegou aos 50% desse movimento e não conseguiu ter uma continuidade. A gente estava até num período do Rally de Natal que não aconteceu, tá? Situação para esse momento. Caso o Ibov caia abaixo dos 124 mil pontos, tem duas regiões importantes aqui, pessoal, os 123 mil pontos até os 120, que são retrações de Fibonacci que eu deixei demarcado aqui. Além também de ser uma região de inversão de polaridade, né? A gente percebe que tiveram picos anteriores e quedas também que ficaram nessas regiões. Então são pontos importantes que pode segurar o preço do Ibov nesses próximos meses, tá? Agora, se entrar um momento mais negativo da economia brasileira pro ano que vem, a gente pode já esperar uma queda mais acentuada, podendo vir buscar os 113 mil até os 111 mil, tá? Mas a inflação teria que ficar bem negativa para ultrapassar essa região aqui, tá, pessoal? Mas a gente tem que seguir conforme os meses vão passando. Nesse momento tem descontos na bolsa, então dá para a gente fazer alguns aportes. Eu fiz alguns aportes recentemente, mas ao mesmo tempo você pode também segurar um pouco mais de caixa, equilibrar esses dois pontos, fazer aportes em ativos que estão descontados e ao mesmo tempo segurar um pouco de caixa, esperando uma queda maior. É importante ter esse equilíbrio para você
não ter a sensação que errou caso o mercado retorne ou caia mais, tá? Então é importante ter essa mescla. Dando continuidade aqui, eu já deixei alguns pontos destacados abaixo dos 113 mil, 111 mil pontos. Então já estou preparado caso o Ibov tenha uma queda mais relevante aqui. O outro cenário seria dos 102 mil até os 99,5, tá? Essa região também é muito forte, até porque seria um suporte em que 3 momentos não foi ultrapassado, tá? Tanto em 22, tanto em 23 e na parte final de 23 aqui também. Então são 3 regiões importantíssimas. A gente tem outras projeções mais negativas, eu não espero esse cenário nesse momento. Igual eu falei para vocês, vamos acompanhar mês a mês quais são os próximos passos. Eu estou aguardando também ainda essa aprovação do pacote fiscal. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre os temas mais técnicos, mas nesse momento o cenário é de tendência de baixa. Até porque, pessoal, a tendência para 24 é da Selic aos 14,25 pela projeção do Banco Central. Mas temos que ver quais serão as estratégias do Bacen para o próximo ano. Está mudando a diretoria, está mudando o presidente, então a gente tem que esperar também esse ponto. Por enquanto, pessoal, se a gente faz uma análise desses últimos anos, desde 2020, a gente tem aqui o histórico da Selic, onde a gente percebe quando a Selic tem uma elevação, o Ibov tem uma queda. Quando a Selic tem uma queda, a gente percebe que o Ibov já começa a ter uma crescente. O motivo disso são as reduções das alavancagens, do aquecimento econômico. A economia roda em cima desses juros, pessoal. Então, qualquer movimentação afeta todos os setores, tá? Até mesmo o setor que você trabalha. Uma elevação pode reduzir vendas, isso, consequentemente, desencadear um efeito dominó. Então, resumindo, por conta dessa projeção de 25 ser negativa para a taxa de juros, o Ibov sentiu aqui, tá? No gráfico semanal fica bem nítido isso. Então o mercado vem enxergando que a política pública nesse momento não se concretizou, não está sendo bem vista, conforme a gente já conversou no arcabouço fiscal, tá? Isso faz movimentações aqui no fluxo financeiro, tá, pessoal? Então, destacando o lado técnico do gráfico do Ibov semanal, também temos uma queda. Tivemos essa semana atingindo a média móvel dos preços das últimas 20 semanas e tendo aqui uma retração para baixo, podendo atingir esse suporte que eu deixei destacado em vermelho. No gráfico diário, eu também já fiz algumas projeções de FIBO, tá? Onde eu destaco a região dos 124 mil pontos e 122 mil pontos, como projeções dessa queda de baixa, que pode auxiliar aqui para segurar os preços. Logicamente que isso seria a curto prazo, tá? Essas movimentações diárias, essas movimentações semanais. Então o cenário segue negativo, na expectativa das aprovações do pacote fiscal, que pode, pelo menos, nesse curto espaço de tempo para 25, trazer uma estabilidade para o mercado brasileiro, o que seria muito bacana, tá? Eu trouxe para vocês aqui também uma análise desde 2009 do mercado do Ibovespa. De 2021, pessoal, até 2023, por conta da alta da Selic que aconteceu, vindo da alta inflação que aconteceu nesse período, principalmente por conta da pandemia, o mercado caiu 29,5%, quase 30%, tá? Agora, naquele período de 2010 até 2015 para 2016, que foi posterior à crise do subprime, o fim também do boom das commodities, além das crises políticas que aconteceram, que desencadearam uma alta na inflação, alta nos juros e os gastos elevados também, trouxe um cenário de queda de 49%, quase 50%, tá? Então aqui, pessoal, se você visualiza um cenário mais negativo, a gente projeta uma queda mais acentuada. Se você imagina um cenário como 2021 para 2023, uma queda não tão relevante quanto ao de 2010 até 2015, mas uma queda considerável também, tá? Então a gente tem cenários para 2025. O lado mais pessimista e temos o lado mais neutro, onde a taxa Selic trabalha nesse cenário mais elevado, o pacote fiscal é aprovado e a economia fica mais estagnada. 2025 fica um cenário mais negativo, mas ao mesmo tempo mais controlado quanto a esses gastos públicos, reduzindo assim uma queda mais relevante, como aconteceu naquele período, né? Um período bem complexo dentro aqui do Brasil, tá? Aqui a gente tem um gráfico de 3 meses, né? Então a gente considera um gráfico trimestral. Nesse gráfico trimestral a gente percebe que a média dos 20 trimestres anteriores segue também tendência de alta, mas aqui essa média fica próximo aos 113 mil pontos, tá? Então vamos ficar de olho nessas movimentações
também. Outro gráfico que a gente tem que ficar de olho aqui é o dólar. Nesse momento a gente tem um dólar na região dos R$ 6, tem outras projeções acima, que eu já atualizei. Reparem como essa projeção do canal de baixa vem se projetando acima, né? Então atingiu a primeira projeção aqui e agora vem caminhando para a próxima, tá? Que seria 6,68. Não vai chegar nesse patamar nesse momento, tá? Até porque o Banco Central já anunciou que vai fazer leilões, podendo chegar próximo aos 5,90, aos 5,84, dependendo das notícias que vão sair nessa semana também, tá? Uma queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos pode ser benéfico para o Brasil, pode chegar dinheiro estrangeiro, tá? Além também da aprovação do pacote fiscal. Então tem alguns pontos aqui que vem movimentando o país, tem muita volatilidade acontecendo nesse momento, tá? Dentro do cenário macroeconômico, pessoal, aqui eu trouxe já vários temas durante nossa conversa da análise técnica do Ibov, então eu vou trazer um resumo, tá? Dentre os destaques, eu foco no pacote fiscal da reforma tributária, tá? Para essa próxima semana que a gente vai entrar, para essa semana mesmo, o destaque é a aprovação do pacote fiscal e das reformas tributárias. Os avanços estão mais lentos, precisa sair logo, pelo menos os pontos mais primordiais aqui, principalmente porque há muita incerteza no mercado, igual eu falei para vocês, tá? Eu acredito que a notícia do pacote fiscal, junto à notícia da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000, acabou gerando muita instabilidade também, principalmente para evitar essa volatilidade que vem acontecendo. Outro ponto importante aqui foi a questão do minério de ferro, tá? Saíram notícias que a China vai fazer novos incentivos. A última vez que a China anunciou isso, não foi tão relevante assim. Então a China segue batendo cabeça lá para aquecer a sua economia. Na Europa a gente tem situações mais negativas econômicas, principalmente na Alemanha, que vem tendo uma queda. Na França também vem passando por instabilidades. Então esses cenários também vêm afetando aqui o Brasil, mas o destaque aqui é principalmente a questão da China, que nessa última semana favoreceu a elevação da Vale por conta da elevação do minério de ferro, tá? Outro cenário que afeta o Brasil é o petróleo, que registrou também alta na semana passada, favorecendo os setores da bolsa, no caso a Petrobras. Para a gente finalizar essa parte, eu trouxe também uma curiosidade sobre os nossos irmãos aqui da América do Sul, que é a Argentina. O Milei anunciou que vai fazer uma redução de 90% dos impostos nacionais. Ainda não tem nada assinado, mas a Argentina segue caminhando para um cenário mais positivo. Com certeza, esse cenário vai demorar para acontecer, até porque a inflação lá na Argentina está terrível, mas essas movimentações econômicas que vêm acontecendo lá tendem a ter um retorno lá na frente, ok? Só uma curiosidade para a gente fazer um acompanhamento da economia argentina, até para a gente identificar se os trabalhos feitos na Argentina estão sendo positivos ou não, tá? Bom, pessoal, finalizando essa parte, a gente entra no Market Spread. Nesse momento, a gente segue caminhando para um desconto interessante aqui. Como funciona o Market Spread, pessoal? Aqui ele pega uma correlação das empresas que estão operando abaixo da sua média. E aqui a gente tem 3 análises. A média de 200 períodos e 20 períodos. Além das 50. A gente vai analisar aqui a de 250, que são as mais fortes. E analisando de 200, que é a mais forte, a gente percebe que segue tendo uma queda, tá? É importante a gente acompanhar isso porque quando a média de 200 está bem próximo a essa região dos 0% aos 20%, a gente identifica momentos para aportes, como aconteceu em períodos anteriores aqui no Ibovespa, tá? Reparem como o Ibov teve uma elevação posteriormente a isso. Tem gente que gosta de utilizar a média de 50 para fazer aportes, até porque aparecem descontos mais vezes, tá? Então é uma análise interessante, a gente percebe que em ambas as médias o desconto está chegando aqui próximo a essa região verde, tá, pessoal? Vamos acompanhar a semana que vem para identificar as movimentações do Ibovespa. Para a gente finalizar esse conteúdo da semana, eu vou passar por algumas commodities, tá? Destacando aqui, primeiramente, o minério de ferro. Igual eu falei para vocês, teve uma elevação nessas últimas semanas. Apesar de estar num cenário mais neutro, vem caminhando entre os 100 até os 116, tá? Essa região foi o destaque de 2024, ok? Essa região, pessoal, dos 100 até os 97 é muito importante, uma região de suporte muito relevante aqui, tá? Segurou os preços em vários momentos. Quem acompanha aqui as análises vem também acompanhando que eu venho relatando sobre esse suporte ser muito relevante. Nesse momento segue estável ainda esse suporte, tá?
Caso tenha uma queda mais relevante, né, mais acentuada, vem buscar os 88. Reparem como já veio alcançar aqui no meio de 24. Posteriormente a isso, veio os incentivos da China, os incentivos anteriores ao que foi anunciado recentemente, tá? E favoreceu aqui, mas nada tão relevante como eles estavam esperando. A gente passa para o ouro agora. O ouro, nesse momento, alcançou um patamar muito relevante de projeção de Fibonacci de movimentos anteriores e está tendo uma queda nesses últimos 2 meses, tá? Vamos aguardar para ver se vai ter uma tendência de alta ainda, podendo chegar aos 2.946, ou ter uma retração, podendo chegar próximo à média móvel dos preços dos últimos 20 meses, que seria entre os 2.350 até os 2.211, tá? A gente passa pro petróleo, que nesse momento segue trabalhando de lado. Esses últimos 4 meses, a lateralidade fica bem nítida aqui, tá, pessoal? Alcançou aqui algumas projeções de Fibonacci mais negativo. Vamos aguardar como que vai ser o cenário para 25, tá? Talvez o ativo pode chegar em algum momento próximo à região dos 80. Isso é bom para a Petrobras, mas acaba encarecendo aqui os combustíveis, tá? Falando em combustível, a gente fala também sobre o etanol, que nesse momento tem uma perspectiva de alta, tá? Principalmente nesse movimento técnico que aconteceu. Ainda não teve o rompimento aqui dos 2,78, mas caso confirme isso, pode emendar uma tendência. As empresas que têm esse ativo como produto já estão colocando como uma perspectiva essa elevação, tá? É o que já vem acontecendo há 3 meses aqui de 24. Vamos aguardar para ver se vai se concretizar isso ou não. Mas, por exemplo, Raízen, São Martinho e essas empresas já começam a fazer hedge próximos a esse preço, favorecendo aqui o seu lucro líquido, por exemplo. A gente passa pro preço do boi gordo, que nesse momento a gente enxerga que teve uma elevação. Nesses últimos meses tivemos uma alta muito relevante aqui, tá? Vejam como o ativo chegou aqui ao patamar do seu pico anterior de 2022, que seria 346. Teve uma queda, vejam como ficou bem técnico essa movimentação, como uma projeção desse canal de baixa, né? Ficou bem nítido isso, bem interessante essa análise. Outro ponto interessante foi essa retração que vem acontecendo nesses últimos 2 meses. Enxergamos essa queda e teve uma retração próxima a esse movimento de alta. A gente tem que aguardar qual serão os próximos passos aqui, se vai ter um rompimento para retornar aqui próximo aos movimentos anteriores, as retrações aqui dessa tendência de alta. A média móvel de 20 períodos está bem longe, tá? Então a gente pode enxergar um recuo, mas temos que aguardar quais serão os próximos passos. A gente não pode tomar decisões antes dos gatilhos de ativação, tá? Passamos agora para o futuro do milho, pessoal, que nesse momento segue uma tendência de alta. Essa região dos 73,61 é importante. Caso tenha um rompimento, vem buscar os 80,48, que é uma retração junto com uma projeção. Então a gente tem que aguardar finalizar dezembro para identificar se ele vai finalizar acima dos 73,61 ou abaixo. Se finalizar abaixo, podemos enxergar uma retração aqui desse movimento de alta e aí sim ter um rompimento mais acentuado, mas por enquanto também temos que aguardar finalizar dezembro. A gente passa para a soja, que segue em tendência de baixa, tá, pessoal? Pode vir buscar ainda a média móvel dos preços dos últimos 20 meses, mas a tendência é mais de baixa, tá? Vem caminhando próximo a essa região dos 20 aos 18. Passamos aqui para o açúcar, nesse momento. Temos aqui uma análise técnica projetando uma queda, tá? Caso realmente se concretize assim, a média móvel dos últimos 20 períodos está inclinando para baixo, podendo ter uma inversão aqui. A confirmação disso é se os preços ultrapassarem essa região aqui dos 18,60 e vir buscar os 16,34, tá? Precisa aguardar essa confirmação. Por que a gente analisa esses preços, pessoal? Basicamente, as empresas que trabalham com açúcar, etanol, milho, minérios, soja, todos essas commodities influenciam nos lucros das empresas, tá? Então, se você investe em empresas que têm essas commodities, é importante olhar esse cenário, tá? Outro cenário importante para olhar é o dólar, que pode favorecer também essas empresas, como por exemplo o agro, tá? Eu trouxe também aqui o café, pessoal. O ativo ultrapassou o pico de 2012 e segue em patamares mais altos. Atingiu aqui a sua projeção de FIBO que eu deixei demarcado. Vamos ter que acompanhar se vai ter uma retração ou não. Tá bem esticado, tá, pessoal? Tá longe da sua média móvel de 20 períodos e pode ter uma queda aqui
Vamos aguardar. A gente também tem aqui o futuro do trigo, que nesse momento segue em tendência de baixa, tá? Mas nesses últimos meses vem trabalhando aqui em congestão, né? Praticamente lateralizado, né? Reparem como vem tendo altas e baixas, então a gente também tem que aguardar esse cenário. E a gente finaliza por aqui, pessoal. Todas as semanas eu vou trazer para vocês essa análise, tá? Até para a gente acompanhando os descontos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, um ótimo dia e fui, pessoal.